Nas videoaulas anteriores, nós conhecemos algumas estruturas bem importantes do nosso sistema nervoso. Se você achou difícil essa parte mais técnica, ainda temos mais um pouquinho pela frente. Assim que puder, aproveite e assista mais uma vez as videoaulas que você achou mais denso, para que você possa assimilar melhor. Tentamos simplificar ao máximo esse conteúdo para melhor compreendermos, mas estudar o cérebro não é nada simples e essa complexidade ainda se mantém, até porque muitos estudiosos e pesquisadores ainda estão ativos na descoberta dos seus mistérios. Nós vimos anteriormente algumas estruturas mais específicas e percebemos que essas estruturas estão em íntima associação umas com as outras, formando verdadeiros sistemas, o que torna o cérebro ainda mais complexo. É por isso que aquele mito de que usamos somente 10% do nosso cérebro caiu por terra, porque utilizamos todo o cérebro, o tempo todo. Para se ter uma ideia, em um comportamento ou ação, são várias estruturas e regiões que estão sendo recrutadas, e isso o tempo todo, inclusive quando dormimos. Também já vimos anteriormente que o cérebro é composto por substância branca e substância cinzenta. A substância branca, ela é interna e é constituída pelos axônios, que são os prolongamentos dos neurônios, como nós já vimos. Chamamos de substância branca porque a mielina, que é a capa protetora que cobre os axônios, dá essa coloração para as fibras. Esses neurônios formam conexões, comunicações com outros neurônios, uma verdadeira teia de contatos para levar as informações entre as diferentes regiões. Grande parte da substância cinzenta é externa e são os corpos dos neurônios que fazem parte dessa camada. Nós já vimos que no corpo celular ou soma é que são processadas as informações. Essa região mais externa é conhecida como córtex ou neocórtex. Vamos falar um pouquinho sobre o córtex. A superfície dos hemisférios cerebrais, ou córtex, que significa casca ou cortiça, é bastante pregueada e apresenta, assim, circunvoluções ou giros e sulcos, cujos maiores são as fissuras. E Cosenza nos diz que o córtex cerebral não é homogêneo nem quanto à estrutura, nem no que diz respeito às suas funções. Em uma classificação anatômica, nós podemos dividir o córtex em regiões que nós chamamos lobos. E assim, então, nós temos o lobo frontal, parietal, occipital, temporal e também a ínsula. Como já vimos anteriormente, os hemisférios cerebrais estão conectados ao corpo caloso, que é uma estrutura bem compacta, fibrosa, com milhões de axônios. O corpo caloso faz a conexão dos dois hemisférios cerebrais, permitindo assim a transmissão das informações entre eles. Lente nos explica que esse enorme feixe faz parte da substância branca que conecta especificamente um hemisfério ao outro. Acredita-se que inclua cerca de 200 milhões de fibras, interconectando regiões corticais pertencentes a muitos domínios funcionais. Visuais, auditivas, emocionais, cognitivas, mnemônicas e muitas outras. É o maior feixe de fibras do cérebro. O corpo caloso começa a ser formado em humanos por volta das 12 semanas de gestação.
Vamos passar agora a verificar algumas características específicas dos lobos cerebrais, mas antes é importante dizer que essa classificação anatômica, que é muito usada, não nos dá localizações precisas, conforme diz Cosenza. Para uma localização mais exata, utiliza-se de preferência uma classificação citoarquitetural, cuja base é a estrutura microscópica do córtex cerebral. Vamos começar pelo lobo occipital. Esse lobo situa-se na parte posterior do cérebro, acima do cerebelo. Segundo Helvas, essa região realiza a integração visual a partir da recepção dos estímulos que ocorre nas áreas primárias, leva informações para serem apreciadas e decodificadas nas regiões secundárias e de associação visual. Esses centros visuais têm conexão com o córtex parietal e também com o lobo temporal para outras atividades integradoras. Então, sobre o lobo occipital, nós podemos dizer que ele é responsável pelo processamento de informações visuais e integração sensorial multimodal. O lobo parietal se localiza na parte superior do cérebro. Helvas nos diz que o lobo parietal está relacionado à interpretação, à integração de informações visuais que vêm do córtex occipital e às somatosensitivas primárias, principalmente o tato. E ela ainda afirma que uma lesão no córtex primário occipital determina a perda do campo visual, enquanto que lesões do lobo parietal resultam em perda do reconhecimento geral, inadequação do reconhecimento de impulsos sensoriais e falta de interpretação das relações espaciais, visual, espacial e motora. Mas, em resumo, podemos dizer que o lobo parietal é responsável pelas sensações do corpo humano, como, por exemplo, a dor, a temperatura, a pressão e o tato. O lobo temporal está localizado lateralmente, logo atrás das orelhas. Helvas nos diz que a parte posterior está relacionada com a recepção e a decodificação de estímulos auditivos, que se coordenam com impulsos visuais. A parte anterior está relacionada com a atividade visceral, olfação e gustação, e com alguns aspectos de comportamento instintivo. Em suma, podemos dizer que o lobo temporal é responsável pelo processamento de informações auditivas, gustativas e olfatórias, além de integração multimodal e também de linguagem. O lobo frontal situa-se, como o próprio nome diz, na parte da frente do cérebro. Ele recebe, segundo Helvas, impulsos nervosos dos lobos parietal e temporal, por meio de feixes de longas fibras de associações situados no giro cíngulo. É o lobo que mais demora para amadurecer e é responsável pelo planejamento e processamento motor voluntário e integração de funções superiores, como, por exemplo, a expressão da linguagem, consciência, raciocínio e tomada de decisão. E Helvas nos diz que lesões bilaterais da área pré-frontal determinam perda da concentração, diminuição da habilidade intelectual e déficit de memória e julgamento. O lobo da ínsula é considerada o quinto lobo cerebral. Ele está localizado internamente na fissura silviana, na profundidade do sulco lateral do cérebro. Ela fica escondida e só pode ser vista se for feita uma abertura lateralmente. Este lobo está envolvido no processamento de várias sensações, como o sabor, a dor e também as sensações viscerais e vestibulares. Cosenza afirma que ela possui regiões distintas,
Na sua região anterior, tem conexões recíprocas com as regiões límbicas e parece integrar as informações viscerais e autonômicas nas funções emocionais e motivacionais. A sua região intermediária abriga o córtex gustativo primário, mas processa também as sensações viscerais e visceroceptivas que se tornam conscientes, como, por exemplo, as sensações do intestino, as respiratórias, do sistema cardiovascular ou da distensão da bexiga urinária. Tem também as sensações do toque sensual, cócegas, frio, calor, entre outras. É bem importante na percepção da dor. Na sua região posterior, a ínsula recebe projeções do tálamo e dos córtices de associação dos lobos parietal, temporal e occipital. Essa região parece ter um papel na integração somatosensorial, vestibular e motora. Silva nos diz que a ínsula traduz sentimentos viscerais em percepções conscientes para o córtex, ou seja, ela integra corpo e mente e é muito importante para a atenção e a cognição. E Cosenza ainda coloca que a interocepção que ocorre na ínsula parece ser, na verdade, a base para os sentimentos subjetivos das emoções. E ele ainda afirma que a ínsula está envolvida em distúrbios como ansiedade, depressão, transtorno do pânico e demência frontotemporal. Com isso, fica bem claro o papel importante desse lobo nos nossos comportamentos. Cosenza ainda afirma que existem indicações de que a ínsula esteja implicada na empatia. A empatia é a capacidade de entender as emoções de outros, compartilhando dos seus sentimentos. Sensações dolorosas chegam à ínsula posterior, mas a ínsula anterior é ativada quando alguém presencia a experiência dolorosa de um outro ser humano significativo para o observador. Vamos agora fazer um apanhado geral sobre o que vimos nesta videoaula. Nós falamos sobre a substância branca e sobre a substância cinzenta e também comentamos sobre o corpo caloso, que é uma estrutura fibrosa que interconecta os hemisférios. Nós também vimos as principais características dos lobos cerebrais, começando com o lobo occipital, onde sua principal função é a recepção e o processamento visual. Depois vimos o lobo parietal. O lobo parietal está relacionado à interpretação e também à integração de informações visuais, aquelas que vêm do córtex occipital. Mas ele também é responsável pelas entradas somatossensitivas primárias, como por exemplo o tato. O lobo temporal tem como principal função o processamento auditivo, olfativo e gustativo. E o lobo frontal está relacionado com o planejamento motor voluntário e processamentos cognitivos mais complexos, como, por exemplo, a consciência, iniciativa, tomada de decisão, raciocínio, resolução de problemas, dentre outros. E por fim, nós vimos o lobo da ínsula, que também tem várias funções, e dentre elas estão o processamento de sensações como o sabor, a dor e também as sensações viscerais e vestibulares.